Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da sua intuição através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vinda a mais um oráculo aqui de leitura coletiva. Esses oráculos que pedem de você o discernimento e a disposição para aprofundar cada vez mais a sua conexão com a intuição. Porque é só assim que você vai filtrar de tudo que eu digo, numa leitura que é para muita gente, o que de fato serve ou não para o seu momento. E assim, com essa autorresponsabilidade, dentro dessa arte lindíssima que é a cartomancia, eu espero do fundo do coração ajudar você a tomar as melhores decisões em seu benefício, em benefício dos seus objetivos de vida, propósitos da alma. E é assim, esclarecendo o máximo possível o que estamos fazendo aqui, que eu começo esse oráculo depois de um tempinho aí importante. Gente do céu, olha, eu estava me preparando semanas atrás para fazer apenas mais um oráculo aqui com vocês, o oráculo Hieros Gamos, o oráculo do encontro e do equilíbrio entre masculino e feminino, que é representado no nosso período aqui da roda do ano em que estamos, né? Beltane. Mas aí, gente, olha só, o que era para ser mais um oráculo, né? E aí é que eu sempre me surpreendo muito com os mistérios do cosmos, da grande mãe criatrix, do grande pai criador, porque de fato acabou se tornando um momento de um alinhamento muito profundo dentro de mim, sabe? Um alinhamento entre intenções e ações, né? O nosso lado profundo, receptivo, feminino, interno, e o nosso lado ativo, realizador, externo e masculino. E aí, o casamento que eu sempre vivo falando aqui para vocês, né, o hierogamos, o casamento alquímico, ele acontece antes dentro de nós e aí passa a acontecer fora de nós, em relações cada vez mais saudáveis, harmônicas, né, com amizades, com amores e tal e tudo mais. E aí eu fui viver na prática, sabe? Um período aqui difícil, mas importante, de alinhamento entre as minhas intenções e ações, entre o que eu imagino, desejo para a vida e as ações, as atitudes diárias, né? O alinhamento aqui diz da coerência. Quem não carece disso, né? Cada vez mais estamos aqui nesse planeta, acredito eu, né? Entre outros motivos, um deles é esse, alinhar cada vez mais nossa mente e coração, esse fio mágico que é o verdadeiro casamento alquímico, o verdadeiro hierosgamos dentro de cada um. Esse alinhamento que faz com que tudo que você sente aí dentro, né, percebe, intui, se traduza fora de forma coerente, alinhada nas suas ações. E esse é o tema do nosso oráculo. Eu já volto compartilhando aí a bucha com vocês, porque por aqui, é claro, um período como esse não passa sem exigir da gente escolhas, né, decisões, afinal, renovar esse alinhamento significa dizer não para muita coisa que a gente estava aceitando e que não condiz com as nossas intenções, propósitos, essência, e dizer sim para novas coisas, situações, pessoas que vão estar mais alinhadas aí com esse princípio da alma. Então, espero ajudar vocês com o oráculo de hoje a tomar decisões cada vez mais alinhadas aí. E é por isso que a gente vai trabalhar com o oráculo das rosas. Vamos começar por ele. Vou trazer aqui uma carta para suas intenções e uma para suas ações, para cada uma das três leituras, e aí a gente vai ver com o tarô, com o baralho cigano, conselhos, orientações de como alinhar melhor, né? Ter uma vida que harmoniza mais aí o que você tem como intenção e o que você realiza nas ações. Beleza? É simples assim, é só isso e é tudo isso, tá bom? O tema do oráculo de hoje. Estão ali nossas anciãs, mas antes, um recado importante aqui para vocês. Vocês sabem que todos os oráculos que eu uso aqui no canal, eu deixo, né, o link para vocês adquirirem aí embaixo na descrição. E quando adquirem por esse link, vocês ajudam o canal também, sem pagarem nada por isso. É um link lá da Amazon.
Mas eu decidi dividir esse trabalho, tá? Então, a partir de agora, eu criei um canal novo, chama-se Biblioteca Oculta, para quem já foi lá no meu site, sabe, né, que já tem uma seção assim lá no site, onde eu mostro meus livros, os oráculos que uso, e aí eu vou fazer os reviews agora dos oráculos novos lá nesse canal novo, Biblioteca Oculta, tá bom? Então, se você quiser me seguir por lá, vou deixar o link para ele também na descrição desse vídeo. Ou seja, né, estamos aqui em período de colocar cada coisa em seu devido lugar. A inspiração para fazer isso veio desse lindo oráculo que eu ganhei num dos momentos aí mais difíceis das últimas semanas, de uma pessoa muito querida e que me ajudou a me reconectar com a Irmandade da Rosa, trazer um novo momento aí de encontro com essa mística profunda do sagrado feminino que habita todas e todos nós, tá? E aí eu vou começar com o review desse lindo oráculo, que em breve vocês vão ver mais aqui no canal também. Vou começar lá na Biblioteca Oculta por ele, tá? E depois vocês vão ver por lá outros já queridinhos aqui nossos, que a gente já usa bastante. E vamos lá. Chega de explicações, espero ajudar vocês com boas orientações, sabe, as anciãs, nossas orientadoras aqui, as corujinhas, corujas sagradas da sabedoria que nos acompanham, e a sabedoria das rosas, que também estão sempre muito presentes aqui, cada vez mais na nossa caminhada do Eva Messages. Vamos lá então? Por último, caso você queira algo um pouco mais aprofundado e apropriado ao seu momento, entre em contato lá pelo meu site para agendar uma leitura particular ou pelo Instagram, @EvaMessages. Lá tem um botãozinho que leva para o meu WhatsApp. Vamos lá então, inspire e expira profundamente, se posiciona aí no lugar mais tranquilo, silencioso possível do seu dia, para você poder ouvir a intuição e escolher, tá? Qual das 3 rosas que eu vou te mostrar te leva para um exame aqui do oráculo sobre as suas intenções e as suas ações no mundo. Como é que estão? Estão alinhadas? Não estão? Talvez o oráculo fale de você ou de alguém muito importante para você, enfim. Use aí das informações também de acordo com o que o seu campo, a sua intuição te diz, ok? Vamos lá. Acho que agora já tá bom. Flor número 1, temos a rosa do Criador. Lindo. Rosa do Criador diz da mensagem número 1, alinhamento entre intenções e ações. O hierogamos, o casamento alquímico interno, é nosso tema de hoje. A leitura 2 é a companhia. Começa com a rosa da companhia. Então tá bom. E a rosa número 3 é a rosa do curador, da curadora. Que linda. Todas lindas, né? Mensagem número 3, então. Já temos aqui nossas 3 rosas. Vamos falar de casamento alquímico, de hierogamos interno. O fio entre a mente e o coração. Tá rompido aí? Tá para romper? Tá bem conectado? Como é que tá? Esse é o fio mágico que alimenta a nossa magia, tá? Nossa capacidade de ação no mundo, entre os planos. Bom, te deixo aí um minutinho, inspirando, expirando. Se precisar de mais tempo para escolher, pausa o vídeo para você poder ir lá para a mensagem ou para as mensagens que tem algo a te dizer, tá bom? A gente se vê lá. Tchau, tchau. Olá você que escolheu a nossa rosa número 1, a rosa do Criador, da criação. Essa aqui vai ser a sua mensagem, tá? Do nosso oráculo de hoje, o oráculo das rosas, o oráculo das intenções e ações. Bom, então a gente vai falar aqui da sua capacidade criativa, né? Quem é você aí enquanto criador, criadora das coisas ao seu redor? Bom, aqui a gente não é ingênuo, né? A gente sabe que nem tudo, não é igual aqueles coaches muito loucos por aí, pseudo-coaches, porque existem coaches muito bons, mas tem gente por aí que fica falando na cabeça dos outros que tudo que a gente vive
é resultado das nossas próprias criações, né? Não existe nada mais parcialmente verdadeiro, né, distorcido entre os mistérios esotéricos, né? Claro que a gente é também resultado daquilo que a gente cria no mundo, mas a gente também é resultado daquilo que criam ao nosso redor, que criam na relação com a gente, né? A gente é causa e é efeito, a gente é causa e consequência. A gente recebe efeitos das ações de outras pessoas, né? No coletivo ou no individual, assim como a gente atua no campo de outras pessoas e no coletivo também. Então, bom, hoje aqui a gente vai falar da parte em que você cria, tá? A gente sabe que tem coisas aí que você vive que são resultados não só da sua criação, mas de outras pessoas também. Mas aqui nessa leitura, o objetivo é ver como é que anda o seu lado da história, né? O que que você faz do que te fazem? Como é que você movimenta aí a sua energia ativa, realizadora, criadora e criativa para solucionar situações, para lidar com o que te acontece, tá bom? Então, esse é nosso tema. Vou deixar essa rosa aqui de ladinho por causa do espaço, tá? Porque a gente precisa tirar mais. Porque agora a gente vai ver. E aí? Como é que tá do lado da intenção e do lado da ação a sua capacidade criativa, criadora? Inspira e expira profundamente, se conecta com a leitura. E aí, entre criação e ação, como estamos? Primeira carta que diz de como estão suas intenções. Lá dentro de você, no seu íntimo, o que você deseja criar? O que a fonte, a vontade diz? O herói? Poxa vida! Superar obstáculos, inspirar outras pessoas com um potencial quase que sobre-humano de lidar com o que te acontece. Tem uma intenção de ser herói, heroína. Que bonito, que nobre da sua parte, viu? Vamos entender melhor agora no nível da realização. E como é que tá a ação disso aí, né? Sabe aquela expressão de boas intenções, o inferno tá cheio? Ela parece maldosa a princípio, mas ou pedindo pra gente só estar alerta, né, aos outros, mas ela pode ser mais profunda que isso, né? É uma expressão que pode falar do fato de que se eu tenho só boas intenções, mas minhas ações não casam, não combinam com elas, o inferno é o espaço do diabo, né? Diabo, a origem da palavra é diabolo, o de dois lados, o de duas caras. Então é essa cisão, essa ruptura entre intenção e ação que é o que leva à queda da consciência humana, né? A gente pensa uma coisa, sente uma coisa e faz outra. Mas vamos ver como é que tá seu alinhamento. Às vezes você tá alinhadinho. Vamos ver? Ação aí em relação a esse herói. O cavaleiro, bacana. Temos sim um bom nível de alinhamento aqui, que legal. Fico muito feliz por você. A rosa amarela e a rosa vermelha, olha. Aqui, inclusive, a gente tem um chamado muito bonito, tá? Para pessoas aí que se identifiquem, por exemplo, com a egrégora cigana, né? O pessoal da rosa amarela, da rosa de fogo, mas que se identifiquem também com a linha de pombagiras, as linhas da esquerda, né? De forma geral, de umbandas, quimbandas, macumbas brasileiras, mas não necessariamente, tá? Isso aqui é uma informação a mais para quem já se identifica. Aqui tem um chamado, inclusive, para quem se identifica com a Irmandade das Rosas, de que eu falei no início. Que são, gente, nada mais do que grupos de espíritos aí, vivos e não vivos, né, unidos pela disseminação do amor no mundo, né, o amor genuíno, essa postura que tende a unir pessoas, povos, nações, atuar aí contra essa polarização, essa dualidade tão grande que a gente tem vivido, né? Parece que bom saber que você tá aí, que você é um paladino, uma paladina dessa luta. Você é uma das pessoas que estão aí ajudando a gente a ancorar, né, mais amor no mundo, tá? O herói, o objetivo de ser herói, heroína, tá dentro das suas intenções mais profundas, e a ação é o cavaleiro desse heroísmo. O cavaleiro é exatamente aquele que vai, aquele que dá prosseguimento à ação, né? Aquele que realiza. Parabéns, que bom
que bom. Nível grande aqui, claro que ninguém é perfeito, né? Mas tem um nível grande aí de alinhamento entre o que você faz e as suas intenções, os seus propósitos. Vamos entender melhor como acontece e se eu tenho algum conselho aqui para você, tá? Como melhorar isso ainda mais, como direcionar ou ter consciência disso, direcionar para a forma mais amorosa, fraterna, próspera, saudável, essa sua atuação aí no mundo. Tá? Que mais, esse nível bonito de alinhamento. Tem gente aqui muito altruísta, né? Que realmente tem uma vontade genuína de ajudar as pessoas, mas também de se ajudar, né? Porque o herói, acho que o mais bonito dele, tanto no herói quanto no cavaleiro, quando na sua versão mais equilibrada, essas são energias que fazem com que a gente, são vibrações específicas, né? Que fazem com que a gente queira brilhar não só pelo nosso eu, mas porque ao brilhar a gente inspira outros a brilharem também. É uma nobreza de alma que está expressa aqui em vocês, sabe? Eu quero brilhar, mas não quero pisar em ninguém para isso. Pelo contrário, né? Eu quero que quando eu brilhe, outras pessoas também se sintam inspiradas a brilhar. Quando eu cresça, outras se sintam inspiradas a crescer e por aí vai. Ok. Começando com as cartas difíceis aqui. O eremita. Opa, tem gente aí que não tá se identificando, né, com o que eu tô falando. Tá escondidinho, escondidinha. Tá. Ok. Finalizando um período difícil, né? Ou passando ainda por um período difícil, mas que eu posso te dizer que em breve finaliza. E mais, vou ter que te dizer aquela coisinha chata, né? De que momentos difíceis, em geral, são aqueles que promovem uma abertura de visão para que a gente possa enxergar novos e possíveis cenários lá no futuro. Né? Só se movimenta, gente, quem está incomodado, né, com o que está acontecendo, com a própria situação, quem está muito na zona de conforto ou de desconforto, né, mas aquela zona já conhecida, ainda que dolorosa, mas conhecida, tende a não mudar, não ver novas perspectivas, sabe? Você parece que está passando aí por um período de esgotamento de uma situação que, olha, ai. Eu entendo que recentemente andou sendo muito difícil ser alguém que, especialmente aqui, né, Brasil 2025, século 21, anda sendo difícil ser alguém que é equilibrado e que busca apaziguar, conciliar através do amor, de uma postura nobre, heróica. Anda sendo difícil, né, ser essa pessoa em meio a um período bem instável, né, gente? No mínimo, a gente está passando por um período de instabilidades em todos os planos, material, emocional, mental, espiritual, as redes sociais, o egoísmo, né, crises climáticas, políticas, financeiras. Olha, não vou ficar entrando em detalhes aqui, né? Ninguém precisa de mim para isso. Vocês sabem aí pelos jornais. Aqui eu tô falando com pessoas que andaram se intimidando com essa situação toda, achando mesmo que talvez o amor não valha tanto a pena assim, pode até ter, sabe, passado isso pela sua cabeça, um momento de desesperança mesmo, e quer saber, vou me recolher, né? Por um lado foi sábio da sua parte fazer isso, porque afinal a gente tem aqui o eremita, né? Ele não faz um movimento assim sem alguma sabedoria. Porém, o fato é que agora tá chegando a hora de sair de novo da casinha, sabe? De voltar ao seu trabalho, né? Se você andou aí afastado, afastada de um trabalho espiritual, que seja, ou de uma postura que você considera que é aquela que você devia ter, mas você andava cansado, cansada demais para ter, né? Desestimulado, desesperançoso. Agora tá acabando, tá? Chegou o fim da linha. É como se a espiritualidade aqui tivesse te dado um tempo para você viver esse lado humano, muito humano, né, das decepções, das frustrações, dos medos, e que realmente fazem parte da nossa condição aqui, né, enquanto encarnados, encarnadas, sendo mais voltada, talvez, mais voltado para a sua vida material, né, para medos relacionados à escassez financeira mesmo, ou o que está mais no domínio da superfície, do superficial nas emoções humanas, né, do material.
que também é importante. Porém, aqui tem um chamado claro para você arregaçar as mangas e voltar. Ainda há uma causa que precisa de você e a qual você mesmo se fideliza. A causa do amor, da fraternidade, da caridade, de um comportamento ético, respeitoso. Eu não tô aqui para julgar isso aqui, tá? Preciso deixar isso bem claro, assim, até porque, convenhamos, eu não tô falando de coisas fáceis, especialmente no mundo em que estamos, praticar fraternidade, amor incondicional, né, caridade, generosidade, inclusive, a moeda que tá escassíssima aí no mercado, mas continuam sendo valores, posturas que são as únicas capazes de alinhar mente e coração, alinhar intenção e ação e retornar, né, ajudar a gente a retornar para um lugar de inteireza, de não mentira, de não ilusão, né, esses caminhos aí que distorcem, que tornam muito confusa a nossa realidade. As nossas mentiras, as mentiras alheias, nossas ilusões, as ilusões alheias, medos, carências, né, que fazem a gente distorcer a realidade, para tentar fazer ela caber aí naquilo que a gente quer ver, que a gente aceita ver, se permite ver. Tudo muito normal, tudo muito humano, tá? Tô criticando nada disso. Porém, nada disso nega o fato de que é hora sim de passar para um novo momento, de deixar as dificuldades passarem. Isso é muito difícil, sabe? A gente tende a se apegar à dor de um momento que foi muito difícil. Não sei, sabe? Aí vocês me dizem aí por que que a gente faz isso. Eu tenho algumas teorias. Acho que a gente se identifica, né, com a nossa história de dor também. Ela acaba dizendo da nossa identidade, de quem a gente é, né? Eu sei que eu sou fulano, fulana, porque eu sou esse ou essa que passou essa dificuldade. É comprovado por aí, né, que a gente tende a lembrar mais das coisas difíceis do que das coisas boas que nos aconteceram, como uma tentativa de se proteger, né? Uma tentativa de, se eu lembrar do mal, se eu nunca esquecer aquilo que eu passei, né, de difícil, talvez eu esteja me protegendo de passar de novo. Tô atento, esperta, né, esperto, olhando aí para ver se ninguém vai fazer de novo aquele mal comigo. Bom, o fato é que há limites, né, para essa postura analítica virginiana. Tem virgem aqui na mesa, né? O eremita é regido por virgem, mas outros signos de terra bem presentes aqui também. Touro, Capricórnio, de fogo também, né? Temos cartas de paus, então Sagitário, Leão, Áries. Gente muito bem intencionada aqui, tá? Mas que andou encontrando tantos obstáculos na vida, nas relações da matéria, que tá se esquecendo que veio ser herói, heroína, cavaleiro, cavaleira de um paladino, uma paladina desse alinhamento, de colar de novo esses caminhos e assim favorecer o eixo, né? Mente, coração. Eu falei bastante desse eixo já nas práticas mágicas que eu proponho aqui no canal, tem uma playlist só delas, inclusive vai ter ou já tem lá uma prática nova, velha conhecida do pessoal que vem tirar cartas particulares comigo, mas tá lá, eu quis colocar para que mais gente tenha acesso. Então, é isso, tá? Você tem um potencial enorme de alinhamento. Nossa, um campo muito bonito, de verdade, um campo... O triste é que a sensação aqui é de uma nostalgia. Eu já fui um grande inspiradora de outras pessoas, eu já fui uma pessoa mais alinhada, sabe? Mais equilibrada, mais amorosa, generosa, justa. Hoje não sou mais. Essas primeiras cartas dão essa sensação, sabe? De alguém que se recolheu e por um momento chegou a achar que era o fim da linha, ou está achando que está no fim da linha. E eu preciso te dizer que você está mesmo, porém não é tão ruim quanto você pensa. Esse fim da linha é para abrir espaço para um novo mundo, novas possibilidades, um arco-íris aqui de novas possibilidades para você. Novas formas de lidar com seu campo emocional, para quem vê o campo emocional, sabe, né? Nosso campo emocional é tipo essa névoa aqui, toda coloridinha. De alguns é mais tendendo a cores mais fortes, outros a cores mais brandas. O fato é que tem aqui uma nova janela se abrindo, tá?
como sempre, né? Você que parece uma alma antiga aí, se você é sabedor desses mistérios do heroísmo, de guerrear, do guerreiro, da guerreira da paz, da unidade, né? Do todo, você sabe que a vida é de ciclos mesmo, né? Sobe e desce, uma hora a gente tá bem, outra não tanto, e é isso mesmo, tá? Seu momento novo tá chegando, se segura aí, tá? Morre na praia, não. Por último, conselhos aqui do baralho cigano, do Lenormand, para você. Conselhos para manter esse alinhamento. É engraçado, parece que tem gente aqui, pessoas que andaram sofrendo muito por defender uma causa nobre, sabe? Por fazer de tudo para fazer as coisas certas. E aí estão meio emburradas com isso. Ai, também, nossa, nada dá certo para mim, eu aqui tentando fazer a coisa certa e sempre me sentindo acuada, né? Ou no fim da linha, com dificuldades. Bom, vai passar, meu querido, minha querida. No fim das contas, você sabe, né? Você não tá fazendo isso, você não faz o bem, o correto, o ético, o justo, porque vai receber recompensa por isso. Você faz porque é o certo, pronto, acabou, né? No fundo, eu sei que você lembra disso. Vamos lá. Por fim, o sol, que lindo. O sol tá brilhando, ou vai brilhar em breve, né? Volta, vem pra fora. Sai de casa. Sai do recolhido, desse lugar de menor, de baixa autoestima, de, sabe, não quero ver pessoas, deixa eu aqui sozinho, todo mundo é sozinho mesmo. Não, vem pro sol brilhar, tá? Vem compartilhar. Inclusive a sua dor, tá? Esse vem compartilhar não é assim, esconde sua dor, suas lágrimas e vem aqui que tá bonito o dia. Não é isso. Vem, olha só. Vem celebrar, inclusive nas suas dores. Os povos ciganos representam, né, muito para além da etnia romani, de fato, né, muito para além disso, os povos ciganos representam para a maioria das pessoas, para muita gente pelo mundo, as pessoas que, ainda sofrendo preconceitos, ainda não tendo parada, ainda sendo escorraçados de vários lugares, preservam a alegria e a dança, dançam com a tristeza e não escondendo a tristeza, entende? Dançam para espantá-la, dançam para resistir a ela, dançam com coragem para resistir, como um protesto mesmo, a alegria, a diversão, como um protesto em prol da vida. Ainda com todas as dificuldades eu tô aqui, eu tô viva, então eu vou dançar isso. Mesmo que chorando eu danço. Que bonita a mensagem, tá? Os lírios, por quê? Porque tem pureza, né? E ela nunca morre, tá? Os ciclos finalizam, mas o que é verdadeiro, puro, permanece. Eu sei que pode ser muito difícil ouvir isso, pode ter gente aí passando dificuldades enormes, né? Inclusive financeiras mesmo, materiais, né? Solidão profunda. E sentindo que perder alguma coisa ou alguém ou uma situação é algo de que nunca vai se recuperar, né? Tem gente aqui em luto, com certeza. Motivos profundos aqui, tá? Porque, com esse nível de alinhamento tão bonito aqui de um guerreiro, uma guerreira da paz, do amor, só uma coisa muito difícil mesmo pode ter acontecido para te tirar tanto do mercado, para te tirar da praça pública e da vida, né? Então, eu primeiro sinto muito. Primeiro não, né? Já falei tanta coisa, mas espero que o meu sinto muito ainda chegue a tempo. E sinto de verdade, né? Deve ter sido mesmo algo muito difícil, deve estar sendo algo muito difícil para te fazer questionar uma verdade espiritual que para você é tão profunda. Mas eu preciso te dizer isso, as cartas estão mandando, né? Apesar dos fins, dos ciclos, o que é puro permanece. O que é seu de verdade você nunca perde.
Eu acho que eu não consigo viver sem isso aqui que eu tô perdendo, sem essa pessoa que eu tô perdendo. Consegue sim. O que é puro permanece. A sua essência é fortíssima, resistente a tudo quanto é adversidade. Inclusive porque ela está aprendendo com todas essas adversidades também. E agora você vai querer brigar comigo mesmo. Quando a gente está sofrendo, a gente não quer ouvir isso, né? Que esse sofrimento aí é aprendizado. Mas eu preciso dizer que continua sendo verdade, ainda que te doa muito e que talvez você não esteja pronta para ouvir. Tá? Mensagem, olha que lindo. Isso aqui é uma mensagem que você vai receber ou tá recebendo, às vezes sou eu aqui. Ainda mais que ela tá com a coruja, né? É uma mensagem que ajuda você a abrir sua visão, a ver novas possibilidades. Mas não precisa ser só eu não, tá? Você deve ter aí pessoas que te amam, guias espirituais, anjo da guarda, ancestralidade, seu eu superior, que também te indicam o caminho. Você não tá sozinho, tá? Sozinha. Animais xamânicos, né? Seres ao seu redor, elementais. Cada uma de vocês aí com suas parcerias. Até para negar a solidão do início, tá vendo? Ó? Você não está sozinho, sozinha na sua dor, tá? Entendo que você precise sentir assim agora, sinta agora, mas o fato é que você vai ter em breve, né? Minhas cartas aqui da direita sempre tendem a falar mais do futuro próximo. Você tá tendo ou vai ter em breve respostas, várias mensagens chegando, tá vendo? Intuições, respostas claras da sincronicidade de Deus, deusa, para deixar bem claro aí que um novo dia está nascendo, vai nascer em breve, com muitas possibilidades. Tá bom? Para você retomar aqui esse lindo alinhamento que está aí, um cadinho adormecido, mas tá, entre suas intenções e suas ações no mundo. Tá bom? E é isso. Essa era a mensagem hoje para você. Espero muito ter ajudado de alguma forma, tá? E a gente se vê nos próximos oráculos aqui do canal. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje a carta da companhia, a rosa da companhia, para receber um oráculo das rosas. Sobre o alinhamento entre as suas intenções e ações. Esse é o nosso tema de hoje, tá? E para você especificamente, aqui da mensagem 2, o tema é em relação às suas companhias, a como você se faz acompanhar, quem te acompanha, quem você acompanha. Como é que está ali aí o alinhamento entre suas intenções e ações nessa área da vida? Bora lá então? Inspira e expira profundamente. Vamos começar pedindo aqui ao oráculo das rosas uma carta que vai dizer de como estão suas intenções nessa área da vida, o que seu eu profundo, o que lá dentro de você, na essência, você deseja, o que importa de verdade para você nessa área da vida, como é que estão as intenções, e do outro lado, aqui à minha direita, eu vou colocar uma carta das suas ações, para a gente ver se estão alinhadas, quão alinhadas ou não estão. Convenhamos, né, gente? Ninguém aqui é perfeito, isso é um espectro, né? Não é uma polarização, então não existe estou alinhado ou não estou alinhado. O que existe aqui às vezes eu tô mais pro alinhado, às vezes eu tô menos pro lado do alinhado. E é isso que a gente vai buscar observar, trazendo conselhos de como alinhar melhor, para que você tenha companhias que digam dos seus objetivos de vida, propósitos da alma, que tragam melhor para você aí e para o maior número de seres ao seu redor, coisa que é igualmente importante. Então vamos lá? Em relação às suas companhias, hein? Como é que tá? No nível da intenção e no nível da ação. Primeiro, intenções. Suas intenções em relação a companhias. Olha, The Seeker, o buscador, a buscadora, isso é bom. Tá buscando companhia? Tá querendo achar gente parecida com você? Lembrei aqui do conto do Patinho Feio. Eu acho que ele é o próximo aqui dos nossos oráculos Histórias que Curam, hein? Para quem já acompanha o canal, sabe que a gente faz aqui uma sessão dos oráculos especificamente com os contos da jornada da mulher selvagem, das mulheres que correm com lobos. Acho que é isso mesmo, acho que o próximo é o Patinho Feio. De fato, aqui eu vejo pessoas que estão buscando, com essas lindas rosas brancas, de miolinho amarelo, plexo solar, buscando pessoas, né? Buscando companhias alinhadas à sua intenção.
Isso é muito bom, muito bom. Nossa, de cara eu já sinto mesmo o campo de gente que está buscando purificação, sabe, das relações, alinhamento. Eu quero gente parecida comigo, gente que me ajuda a crescer, me expandir, que eu possa também ajudar a crescer e expandir. Tá, mas e a ação? Como é que estão suas ações em relação a essa intenção aí de busca de companhias mais adequadas para você, para o que é o melhor aí para você? O cidadão. É, olha, o cidadão, quem é o cidadão, né? É aquela pessoa que tá ali encaixotadinha, né? Tá dentro ali da forma, da formalidade. O cidadão é aquela pessoa que se encaixa para poder fazer parte, né? Então, aqui eu vejo você agindo de forma mais adequada, não querendo criar atrito, né? Aquela coisa de passar mesmo como seguir as normas sociais, aquela pessoa que não nega ir num jantar ou num encontro com alguém que nem gosta tanto, mas ai, difícil falar não, né? Ou então, eu tenho que ir porque afinal é uma parceria profissional importante, é networking, tá mais por aí a sua ação, né? Faz sentido? Diz aí sim ou não nos comentários. Bom, o fato é que uma coisa aqui é um pouquinho contra a outra, né? Pensa comigo. Apesar de que tudo depende também da estratégia, né? O fato de você estar buscando pessoas, se relacionar com pessoas mais alinhadas com aquilo que você considera importante, nobre, verdadeiro, né, correto, também não significa que você vai do nada sair de todos os espaços onde não encontra pessoas assim, né? Até porque aqui somos maduros, maduras, sabemos que nem sempre a vida nos permite conviver só com as pessoas que a gente quer, né? Ou que a gente considera semelhantes a nós. Nem sei se isso seria o melhor, né? Convenhamos. As tais das bolhas aí, né? As pessoas cada vez mais só aceitando ouvir gente parecida com elas, que pensa como elas. Então, tô achando que por um lado, essa sua postura é bacana sim. É uma postura, digamos, civilizada, né? É a postura de quem dialoga com o diferente. Porque sabe que no fim das contas todo mundo tem que pertencer à mesma cidade, né? O cidadão, ele é o homem e a mulher civilizado, domado, né? Cujos desejos estão domados, organizados, controlados, para que ele possa conviver com outros, sem invadir espaços, limites, sem ser invasivo mesmo, né? Invasiva. Tá, mas vamos ver aqui com o tarô. Quão em equilíbrio isso tá ou não, se tá atendendo aí aos seus objetivos de vida, propósitos da alma. A princípio parece bacana sim, só precisa tomar cuidado, né? Até que ponto eu tô abrindo mão de finalizar certas relações que não me servem, né? Que estão ocupando espaço ali daquelas novas que eu preciso buscar. Será que eu não finalizo porque realmente é estratégia ou eu tô com medo? Por traumas, por medos, carências, né? Abandonos, medos de ficar sozinho, sozinha. Vamos ver o tarô, o que ele tem a dizer. Opa, já caíram aqui. Vou considerar, viu? Temos o Sol. A Rainha de Copas. Olha, vieram duas aqui, vou considerar mesmo, gente. Vou tirar só 3, mas Eremita de novo. Opa, quem veio aqui da mensagem 1, pode ser uma confirmação de que aqui também tem algo para você. Se você não veio de lá, não precisa ir só porque eu falei. E o 7 de Copas. Ok. Vou tentar colocar tudo aqui. Tá. Olha, tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí, porque
parece que você tem uma tendência incrível, muito boa, uma qualidade muito boa, tá? Só que ela pode. Talvez você esteja usando dela para tornar seu caminho mais lento do que ele poderia ser, tá? Para desacelerar aí o seu caminho rumo a relações, companhias mais adequadas a quem você é, a sua essência, né? O ambiente que proporcione mais expansão para você. Por quê? Porque você tem uma qualidade muito bacana aqui, preciso dizer. Primeiro eu vou começar te elogiando, porque essa rainha de copas aqui, a forma como ela se volta para o sol, tá vendo? Me sugere pessoas que reconhecem, né, de um jeito maternal, de um jeito amoroso mesmo, muita presença de Mãe Maria na mesa, de figuras femininas, orixás femininas como Iemanjá, Oxum, que veem a beleza em tudo quanto é centelha divina, tudo quanto é pessoa que aparece por aí. Pessoas que tendem a conseguir enxergar algo de bom em todo mundo, sabe? Me veio aqui aquela frase famosa do magista Crowley, né? Todo homem, toda mulher é uma estrela. Está lá no livro da lei dele. Você parece que reconhece isso muito bem. Você tem uma receptividade incrível às pessoas. Talvez seja até aquelas pessoas que os outros vêm para pedir conselho, se orientar. Pode ser terapeuta, enfermeira, médica, médico. Na verdade, não vou ficar falando profissão, porque é uma habilidade que pode ser expressa em qualquer profissão, né? Qualquer mesmo. Então, essa habilidade é aquela de quem humaniza os outros, não objetifica, sabe? Pelo contrário, reconhece que, por mais que alguém esteja te fazendo um mal, por exemplo, se eu pensar bem aqui, eu consigo ver com os olhos dessa pessoa um pouco, né? Eu consigo entender por que ela tá pensando assim, posso não concordar, mas, enfim, gente, parabéns, tá? Essa é uma habilidade muito legal de ser uma pessoa que reconhece valor em todo mundo. Porém, às vezes isso a gente perde a mão, né? Toda habilidade, a diferença entre o vício e a virtude, entre o veneno e o remédio é a quantidade. É onde a gente usa aquela substância ou aquela postura, como, né? E com quem. O que acontece aqui é que se você precisa buscar pessoas, conviver com pessoas que têm mais a ver com você, você vai precisar deixar de lado um pouco isso de que todo mundo serve, né? Todo mundo serve mesmo. Todo mundo serve para se relacionar com alguém, para ser feliz com alguém. Todo mundo tem, não só serve, tem esse direito, né? Porém, nem todo mundo é bom para conviver com você. Né? Tá me lembrando muito algo que eu já falei aqui algumas vezes no canal, a vovó Catarina, uma preta velha muito sábia que conheço, minha amiga, já me disse que algumas vezes todo mundo é digno de ser amado, a questão é a que distância, né? Tem gente que eu consigo amar e respeitar vendo todo dia, tem gente que tem que ser uma vez por semana, tem gente que eu nunca posso ver, porque a gente é tão diferente em valores, em postura, né, em escolhas de vida, que se a gente se visse sempre, era atrito, um querendo dominar o outro, querendo, né, provar que tá certo em cima do outro e tal, não, né, vamos ficar um rezando pelo outro de longe, um esperando que o outro esteja bem de longe, né? Outras pessoas não, né? Isso aqui não é uma defesa da solidão, pelo contrário, da solitude. Pelo contrário. É só quando a gente é capaz de fazer isso, né? De ver de todas as possibilidades, ser capaz de discernir e escolher aquela que é boa para você, que te ajuda a crescer. Entenda quando eu falo é boa para você, não estou falando de uma perspectiva hedonista, né, do prazer. Só vou ter gente ao meu redor que me dá prazer, que concorda comigo. Pelo amor de Deus, não é disso que eu estou falando, eu já expliquei antes, comentei a questão das bolhas. Tem gente que é bom ter por perto exatamente porque ela pensa diferente da gente, nos faz pensar, traz argumentos que fazem a gente questionar a nossa visão, seja para mudar de ideia, seja para ficar ainda mais firme no nosso argumento, né? Então, aqui eu tô falando de gente que ajuda a gente a crescer e que a gente pode ajudar a crescer também. E isso implica, muitas vezes, discordar, discutir, com respeito. Então, essas são as pessoas que vale a pena ter por perto, né? Agora, o jeitão que esse tipo de gente vai ter para cada um é diferente.
Consegui defender a ideia? É muito importante aqui que você reconheça que esse talento lindo que você tem, né, de ver algo de bom ou ver alguma razão em todo mundo, na maioria das pessoas, pelo menos, é também aquilo que às vezes pode dificultar você a seguir com essa sua busca por florescer num ambiente de pessoas que de fato auxiliam no seu florescimento, né? O fato de você compreender os motivos por que uma pessoa está sendo mesquinha, egoísta, né, cruel com você, não significa então que você tem que conviver. Já que você entende, né, já que você consegue perceber ali os motivos, causas, justificativas para a pessoa ser como é, poxa vida, né, mas não necessariamente você precisa ficar, tá? Conviver. Cuidado, às vezes a gente tá aí fazendo por conviver com pessoas que não estão fazendo o mínimo para conviver com a gente. E aí torna-se uma relação de vampirismo. Tá cheio por aí de gente super bem intencionada, sendo vampirizado, sugado por pessoas que não estão dando a mínima, né? Estão se valendo dessa pureza, dessa abertura que empata, que parece que você tem, tá bom? Então cuida disso, né? Busca clareza, busca razão. O sol aqui brilhou para você no início, então você já está com uma tendência grande a ver com clareza tudo isso que eu estou falando, entender se o raciocínio está afiadíssimo. Então, vê se está vendo, até porque você está em busca, né? Então você está vendo com clareza quem serve ou não, com cada vez mais clareza, né? Dependendo aqui do quanto que essa rainha de copas vai conseguir chegar no equilíbrio melhor. Com cada vez mais clareza você está vendo quanto você pode estar perto e conviver com cada pessoa aí ao seu redor. E agora então busca realizar isso, tá? Agir em relação a isso. Acho que é aí que entra o vínculo aqui entre essa leitura e a leitura número 1. Bom, conselho do baralho cigano, Lenormand, para finalizar, como alinhar aí ainda mais e melhor suas intenções e suas ações para que você realize sua magia no mundo. É só com o máximo de alinhamento entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço que a nossa magia realmente manifesta alguma coisa. O povo gosta muito dessa palavra, né? Manifestar. Então, bora batalhar por esse alinhamento aqui, que é o fundamental para que exista de fato manifestação e não uma ilusão dela. Arcano da Lua, que lindo, hein? Quais as chances? Ó, Lua e Sol, um debaixo do outro. Muito bem intuída, clara visão, tá? A Lua no baralho cigano é um bocado diferente da Lua no tarô, né? Aqui a gente está falando, inclusive, de trabalho, relações profissionais e do vínculo com a grande madrinha, a Lua, que ilumina a escuridão. Então, que traz clareza mesmo às situações mais confusas, emocionalmente misturadas, né? Tem relações, provavelmente você tem relações de muito vínculo emocional. Cuidado, porque daí, né, das distorções do vínculo emocional com alguém é que nascem as chantagens, manipulações. Então, cuida disso, tá? Até que ponto a sua nobreza, a sua capacidade de relacionar com todo tipo de gente não está aí sendo usada de má fé, tá? Por outras pessoas, tem que... sabia. Falando aqui de má fé, né? Os ratos aqui, gente. Os ratos, aquele bichinho que quando você viu, quando você reparou, já carcomeu um monte de coisa. Então, presta atenção mesmo, tá? Essa intenção de buscar as relações melhores que você possa ter para o engrandecimento da sua consciência, expansão da sua consciência, tá vindo aí de um chamado da alma, não é um capricho seu, tá? Ouve com atenção, diz não, negocia os nãos, né? Não fica fazendo amizade com quem tá, entendi, em busca da chave que você carrega. Você é uma pessoa muito que abre caminhos, né? Essa pessoa conciliadora, convenhamos, né, gente? Quando tem dois lados brigando, aquela pessoa que chega e sabe conciliar, ela é uma verdadeira abridora de portas, né? Ela permite que o caminho continue. Porque num impasse fica todo mundo ali parado. Cada um acha que é certo, ninguém dá o braço a torcer.
né? Então você aqui, uma conciliadora, um conciliador, alguém capaz de ver o lado do outro, precisa ver seu lado também, tá? Você tem a chave na mão, é para abrir seus caminhos também, não só os dos outros. Não é porque você pode e tem uma habilidade enorme para ajudar outras pessoas que você tem que fazer isso toda vez que a situação se apresenta. Bons e velhos nãos aqui, tá? Exercitar a habilidade de dizer com nobreza, com simpatia, com coerência, os nãos necessários para que os seus sims valham alguma coisa. Te encaminhem para onde você quer chegar. Quem diz sim para tudo, tá dizendo sim para coisa nenhuma no fim das contas, né? Espero que vocês me compreendam aí, eu acho que sim, tá? Tem muita razão aí, muita inteligência emocional, mental disponível para te ajudar a seguir em frente. E tope, aceite não ser gostado, não ser gostada, tá? Preciso terminar falando isso, porque essa coisa de buscar, saber que você precisa buscar melhores relações, mas ainda assim ficar convivendo com o que não serve, quando não é uma estratégia, né? E aí tudo bem, uma estratégia para ir saindo de fininho, para não machucar ninguém, para também não se atrapalhar, né? Do nada, acabando com relações que são importantes, estruturantes aí para sua vida material. Mas é sempre importante lembrar que a gente segue, sabe? A gente segue, mesmo sem certas pessoas, certas situações que em outros momentos a gente acharia que são fundamentais na nossa vida. Que mais? As pessoas não são obrigadas a gostar, tá? Quando você diz não para elas, ninguém é obrigado a gostar de você. Em geral, as pessoas vão te amaldiçoar, vão brigar, vão, né, querer te convencer do contrário. Ai, fulano disse um não para mim, fez uma coisa que eu não queria, quebrou minha expectativa. Vou ficar com raiva mesmo. A primeira reação, né, é natural que seja essa, porque eu vejo aí muitas pessoas, ai, nossa, que medo de me posicionar, que medo de falar não, porque fulano não vai gostar de mim, a reação dele vai ser negativa. Mas claro que vai. A não ser que a pessoa já tenha um nível de elevação da consciência, né, profunda e imediata, primeira reação quando a gente é frustrado, quando alguém diz não pra gente, faz o que a gente não queria, é a ira, a frustração. Então não queira ser gostado, gostada, não dependa da aprovação das pessoas quando o que você precisa é fazer um corte, impor um limite. Não faz sentido, tá bom? Eu fico por aqui. Espero muito que tenha sido uma leitura útil, que tenha feito sentido para você, o Oráculo das Rosas, e a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje a mensagem 3 no nosso Oráculo das Intenções e Ações, com o Oráculo das Rosas. Você escolheu a mensagem do curador, da curadora. Então vamos lá, vamos ver como é que tá o nível de alinhamento aí, a quantas anda nesse espectro. O nível de alinhamento entre a mente e o coração, entre as ações e as intenções, tá bom? E especialmente na sua parte da cura, né? Na forma como você se cura, cura outras pessoas, é capaz de reconhecer processos de cura acontecendo ou não. Vamos ver então? Vou deixar essa aqui do ladinho. E aí a gente vai ver no espectro da saúde física, emocional, mental, espiritual, que você se proporciona, que proporciona aos outros. Como é que tá aí? Intenções e ações. Primeiro, vamos pedir ao oráculo uma carta que mostra para nós como é que estão suas intenções nessa área da vida. Será que estou falando aqui com terapeutas, gente da área da saúde? Se sim, vocês digam aí nos comentários. Vamos lá, então. Na intenção, como é que tá a sua relação aí com a cura? O cientista, que legal. Uma busca racional, né? Uma busca por entender sobre os princípios da cura.
O cientista é um pesquisador, antes de mais nada, né? Alguém que investiga as causas, os meios, as motivações, as origens, os processos, né? Será que você está estudando? Veio aqui uma força de Oxóssi. Você está estudando alguma técnica de cura? Ou estudando algum tema, né, que pode te curar? Olha que interessante. Eu vejo pessoas que estão fazendo alguma coisa nesse momento, envolvidos em compreender, entender, estudar, experimentar algo que cura vocês de alguma forma. Sabe aquilo de. Vou dizer exatamente o exemplo que me veio. Uma pessoa que começa a estudar um assunto porque precisa de cura nele, né? Eu tô passando por um período de luto, por exemplo, e aí eu vou lá participar de um grupo de estudos, de práticas sobre o luto, para aprender, para conseguir, que interessante, curar a partir do entendimento. Nesse momento, eu vejo pessoas cuja intenção está voltada para entender algo e assim curar, começar a curar. E de fato, né? Muitas curas vêm do entendimento das situações. Começam, pelo menos, com o entendimento. Tá bom. Bom, vamos entender melhor e no nível da ação, como é que tá? Pessoas que estão buscando entender seus processos de cura, aquilo que vai torná-las mais saudáveis emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e até fisicamente. Muita gente que está fazendo exames aqui, né? Está num período de exames médicos, clínicos, psicológicos. E na ação, o que está acontecendo? O cuidador, a cuidadora. Entendi. Estudar para cuidar de alguém. Aprender para cuidar de alguém. Olha só. Que bonito. Ou você está, ou deveria estar, se inspirando no cuidado que você tem ou precisa ter com uma pessoa, com uma situação, ou consigo mesmo, pode ser autocuidado aqui também, mas para a maioria de vocês é uma outra pessoa, tá? Tem alguém que depende de você ou que você sabe que poderia ajudar, não necessariamente depende, mas que você poderia ajudar. E aí, estudar, aprender, buscar ter um entendimento racional do que leva a esse adoecimento é o caminho que alinha, né, intenção e ação. Tem gente com a intenção de estudar algo para cuidar de outras pessoas. Bom, isso está muito bom até agora, é um ótimo alinhamento, mas tem algo estranho aqui. Tem alguma coisa, uma sensação de que a mente está pedindo para você se expandir nas formas como você entende cura. Tá vendo esses ramos se espalhando? Né? As rosinhas estão só lá na ponta dos galhos. É preciso espalhar o seu conhecimento, ramificar, explorar ainda mais um assunto. E eu acho que o cuidado pode ter uma tensão aqui, tá? Eu vou ver melhor agora com o tarô, mas já tem anunciado aqui uma tensão, porque tá vendo como essa rosa concentra, né? Diferente daquela ali, aqui a gente tem a imagem toda concentrada nela, né? Ela é o centro e ocupa todo o espaço. Tem uma tensão aqui entre os seus afazeres, você cuidando de muita coisa, de muita gente, talvez, de muitas situações ao mesmo tempo, enquanto a sua mente quer se expandir, se espalhar, se ramificar. Tem uma tensão aqui.
Será que o seu dia a dia tem tantas demandas que você não está tendo tempo para estudar, para aprender algo, entender algo? Pode ser fazer terapia também, né, para se entender, ganhar ciência sobre si mesmo, e os afazeres diários, esse ter que cuidar de muita coisa ou de pessoas ou pessoa, tá em tensão com essa intenção. Bom, vamos entender com o tarô, né? Para isso que ele tá aqui, nosso querido esclarecedor. Adoro especialmente esse aqui, o tarô do selvagem desconhecido. Ele muito afinizado com a força da natureza, da grande mãe. Bom, e aí, entre as intenções de ter ciência, de aprender, de expandir a visão, e as ações ali de quem cuida, de quem toma conta, o que está acontecendo? Como aconselhar para você viver da melhor forma? Isso em relação, claro, ao tema da cura, da saúde, do curador e curadora que você é ou tem potencial para ser aí, das situações que você vivencia. Temos o As de Copas. Ok. O Rei de Paus, ou aqui o Pai do Fogo. Pai dos Raios. Por último, caramba. A Morte. Tem um pai aqui que morreu ou tá morrendo, né? Claro, dificilmente eu tô falando aqui de uma pessoa, né, em processo de falecimento ou falecida. Aqui, para a maior parte de vocês, a gente está falando do simbolismo do fim de um período em que você tem uma paixão grande aqui, uma receptividade muito grande a uma pessoa que para você representava ou representa ainda o poder. Tem alguém aí, uma referência, para a maioria de vocês uma referência masculina na vida, que representou ou representa aquela pessoa que detém a verdade, essa pessoa que é poderosa, essa que é a referência, sabe? Ele ou ela é que sabe das coisas, que me ajuda a ter insights, clareza, e não eu. Isso pode ser um guia espiritual também. É isso mesmo. Entendi. Aqui eu tô falando, pessoal, principalmente com pessoas que... Na verdade, tem dois grupos bem distintos, assim. Um grupo que é o dos trabalhadores espirituais, os healers, os curadores, tá? Médiums, bruxos, bruxas, xamãs, alquimistas. Pessoas que estão passando por um momento em que está diminuindo, ou o chamado é que diminua a dependência de uma entidade, de uma divindade, de uma referência, ou uma figura espiritual, um mestre, guia, guru, Buda, pai de santo, mãe de santo, uma figura que era a ela que você recorria, ou é a ela que você recorre até hoje para ter ciência das coisas, para entender certas coisas, tá? Tem o fim de um período de enorme receptividade. É como se você fosse essa taça aqui, que andava muito receptiva a tudo que essa pessoa falava ou entendia da realidade. Isso pode ser um coach também, um influencer, uma pessoa que para você foi referência por um tempo. Olha, esse aqui é o momento do fim da infância, tá? Da infância intelectual ou espiritual, ou ambas. Aquele momento em que a gente para de buscar alguém para ser a referência do que é certo ou errado, verdadeiro ou falso, especialmente aqui na vida espiritual, para muitos de vocês. Para outras pessoas, eu estou falando aqui de um parente, de uma pessoa próxima, né? Aí já fora aí desse contexto espiritual necessariamente, mas ainda assim a gente está falando do fim
de uma era. Eu vi aqui assim, um fim de uma era. O fim de uma época na sua vida é em que você via essa pessoa como grande referência. E olha que informação bonita aqui. O caregiver aqui é você, a pessoa que cuida aqui nas ações é você. Me parece que você, agora eu entendo melhor o perfil, é alguém muito inteligente, com uma habilidade enorme de entendimento e compreensão das coisas, dos caminhos mais saudáveis de realização, porque no fim das contas cura é isso, né? Curar é o quê? Voltar para o equilíbrio, tirar de um excesso ou de uma escassez e voltar para um equilíbrio, né? Então, para fazer isso é preciso discernimento, consciência, né, do seu corpo, da mente, das emoções, do espírito. Você me parece alguém com um pendor incrível para isso, uma habilidade grande para isso. Porém, tem agido como alguém que segue ordens. Um que aqui da tal do comportamento do impostor, da impostora, né, que por sempre ter dúvidas, o que é bom, porque um cientista é movido por dúvidas, uma pessoa que busca a verdade é movida pelas dúvidas, mas você acabava, porque isso acabou aqui, ou está acabando, é uma época que acabou na sua vida. Opa, isso aqui pode ser, tô vendo o grupo aqui, pode ser que você tenha saído de um grupo, tô vendo gente que tá pensando em sair ou já saiu de alguma seita, casa espiritual, templo, terreiro, irmandade, ordem iniciática, tanto faz, né? Aqui é um empoderamento mesmo, mas não era isso que eu ia falar. Uma percepção clara de que você estava fazendo muito mais do que você estava se dando crédito, sabe? Você estava cuidando de muita coisa e já fazendo muita coisa, mas ainda assim se considerando subordinado a essa autoridade. Que pode ser, como eu disse, de espíritos, pode ser de alguém aí que você considera melhor que você, mais sábio, mais entendedor, entendedora que você. Isso aqui pode ser também na área do trabalho. Gente que andou aí perdendo a saúde, está buscando uma relação mais saudável com o trabalho. Isso é interessante. E aqui o chamado é para que você fique mais na parte intelectual, na estrutura, nas estratégias e menos na mão na massa, o faz tudo, o que cuida de todos e tudo, sabe? Um novo degrau para as pessoas que estão aqui nessa mensagem. Que mais, hein? Essa mensagem tá mais hermética, mais fechadinha. Talvez exatamente por causa dessa presença aqui, tá? Essa presença aqui tá um bocadinho opressora. Essa serpente parece que é a única que sabe das coisas. Fala como um raio, pode assustar um pouco na forma como se impõe, se coloca. Olha, vou te contar uma coisa, tá? Isso aqui pode ser uma fachada, pode ser uma máscara, uma persona que essa pessoa adota. E que pode esconder, inclusive, muita insegurança, sabe? Quanto mais agressiva, impositiva uma pessoa é na hora de expor seus argumentos e tentar, né, convencer os outros a seguirem suas ideias, comprar suas ideias, menos segura essa pessoa tá daquilo que diz. Então, se é alguém que mete medo, não permite perguntas, se incomoda com perguntas, acha que estão duvidando, enfim, sabe? Acho que, né, esse perfil é bem conhecido aí. Já tá claro ali que talvez você esteja se importando demais, cuidando demais de não desagradar alguém que não faz questão nenhuma de ser agradável, muitas vezes. Sabe? E por mais que seja, sim, uma figura inspiradora, né? Afinal, é um rei que a gente tem aqui. É uma figura que, de fato, traz esse mistério, né? O Rei do Fogo, ele traz esse mistério de saber inflar os corações da gente, né? Ele fala bonito, ele defende os argumentos dele de um jeito que, né, parece que ninguém vai conseguir refutar.
Mas muito disso é paixão, não é razão. Você já viu aquelas pessoas, né, palestrantes, que conseguem inflar multidões com aquilo que estão falando, inspirar, né? Não precisa ser verdade o que a pessoa está falando para que ela saiba insuflar os outros não, tá? Eu sei que tem um discurso aí dos esquizotéricos, jovens místicos, por aí, de que isso é, né, uma aura magnética e que por si só, por ser uma aura magnética, deve ser boa, vamos lá, vamos atrás dela. Não, 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 não. Magnetismo não tem ética. Magnetismo pode ser bom ou ruim, egoísta ou altruísta, né? Ele é só uma energia de atrair, saber atrair. Agora, atrair para quê, né? Para fazer o quê? Com base em quê? Com que propósitos? Tem que ver isso aí. Sempre, né? Mas o legal é que aqui você tá tendo um discernimento cada vez maior. Se tem alguém assim na sua vida, bom, alguns de vocês podem ser vocês mesmos, né? Essa pessoa aqui. Aí tá finalizando para você então um período com essa postura, porque você tá abrindo-se mais à receptividade. E aí parabéns, né? E a razão é que tá fazendo isso por você. A crítica, né? A análise argumentativa. Confessar para vocês que eu fico tiririca, fico brava com essas pessoas que abrem mão do discernimento, da racionalidade quando estão em meios espirituais, por exemplo, como se isso fosse mostra de fé, puramente, né? Às vezes é, às vezes não, gente. Às vezes é pura ingenuidade mesmo. Bom, conselhos para você alinhar ainda mais essa intenção aí de ganhar ciência das coisas com essa ação que tá cuidadosa em expor essa intenção. Medo do que os outros vão pensar, do que essa pessoa vai pensar, se você questionar, né, com critério, com argumento, com método, o que essa pessoa tá dizendo. Bom, mas é curador, tá? Você tá no movimento, a gente não pode esquecer que você escolheu a carta da cura. A sensação aqui é alguém vivendo a sementinha da liberação de uma relação adoecida, desequilibrada, que não tá muito legal. Pode ser com alguém, pode ser consigo mesma, com esse aspecto aqui da sua personalidade. Ambos são maravilhosos, né? Muito bom, parabéns para você. Conselhos do baralho cigano, do Lenormand, para finalizar então sua leitura do grupo 3. Opa, pulou ali. O trevo, O bom é que a dificuldade é pequena, tá? Dificuldade com a receptividade, né? Sua ou dessa pessoa aqui. Receptividade ao outro, às críticas. A razão é uma ferramenta. Ela precisa caminhar alinhada às emoções. Tem um coração gigante de alguém que quer cuidar das pessoas, né, de fato. E que dá bola para o que elas pensam, para como elas estão se recebendo as suas ações. Tem até uma conexão aqui com uma outra das outras leituras. Não vou dizer qual, quem estava lá sabe. Aqui está muito presente razão e emoção mesmo, né? O alinhamento entre... Tem gente aqui que duvida, ouve essa pessoa aqui e duvida muito das coisas que ela fala, mas ainda não diz, né? Não dá voz a esses questionamentos. Por uma aliança. Opa, isso pode ser um parceiro, uma parceira. Vocês têm uma aliança aí, um vínculo. Olha só. O que vai ser dessa aliança, gente? A lealdade. É o fim de uma lealdade canina, tá? A essa pessoa. Até para que vocês possam ter uma aliança de igual para igual. E não uma aliança, tá vendo? Em que um é superior ao outro, né? As pessoas que gostam de animais e que têm animais como família não gostam do que eu vou falar. E eu sou uma delas. Eu sou uma pessoa que tem como família, né? Não só humanos, como animais que eu gosto muito. Mas, gente, nunca será uma relação equilibrada a relação da gente com os nossos animais, né?
Eles têm que estar com a gente força eles a estarem, né? Seja por meio de grades, coleiras, adestramentos, né? O humano, demasiado humano, ele pede de nós mais engajamento, abertura para frustração, né? Até que ponto você tolera quando seu cachorro, gato, ou bicho, outro bicho, não faz o que você esperaria dele, né? Então, a maioria de nós nem para pensar nisso. Vai aceitar meu amor sim e pronto, acabou. Não é? O meu cuidado, minha atenção. Nas relações humanas não pode ser assim, né? A gente precisa negociar de igual para igual. Um cede um pouquinho, outro cede outro pouquinho. E que bom, tá? Tem um despertar incrível aqui de pessoas que estavam muito subservientes a uma relação com alguém muito magnético, magnética, vivo ou não vivo, e que está aos poucos permitindo aí num momento de maior receptividade a si mesma, né? Aos próprios pensamentos, e num movimento de cura dessa relação, está se permitindo questionar pela razão muito daquilo que é dito aqui, inspirador por essa pessoa. Uma cena até engraçadinha para fechar. Me mostraram aqui uma cena de alguém questionando um coach, né, um influencer, uma pessoa que está acostumada ali a nunca ser questionada, né, e a dar nó, né, driblar argumentos racionais. E aí essa cena aí tende a ser um divisor de águas. Caso você passe por algo parecido, pode não ser um coach, né? Pode ser uma outra pessoa qualquer, bem, bem cheia de si, e que está precisando aí que você se importe um pouco menos, cuide um pouco menos de como essa pessoa vai te ver ou não, caso você questione ou não, sabe? Para o bem dessa relação, para o equilíbrio dela, para que o que morra não seja a relação em si, entende? Mas os excessos, o excesso de desnível na lealdade aí entre vocês. Tem coisas aí que essa pessoa manda e se obedece, né, sem questionar, ou essa entidade, ou essa divindade, ou para alguns e algumas é você mesmo, né, que está finalizando uma etapa de relações muito desiguais com pessoas ao seu redor. E aí, parabéns! Como é difícil encontrar almas que entram por livre e espontânea vontade nesse caminho de vou baixar minha bolinha. Deixa eu mesma baixar minha bolinha, escutar um pouco mais com igualdade o que os outros têm a me dizer. Por mais que algo em mim esteja convencido de que eu sei mais, né, eu isso, eu aquilo. Tá bom? Então, parabéns, movimento lindo de cura de uma relação aqui com alguém ou com um aspecto seu, é isso que a gente viu. E siga, tá? Siga porque só os mais superficiais vão entender que razão e cuidado são opostos, muito pelo contrário, né? Pode sim haver uma intenção de trazer racionalidade e que nas ações cuidadosas, cuidadoras, ficam afinizados, sabe? Ambos os movimentos. A razão pode cuidar muito mais, às vezes, do que a simples aceitação do outro. Às vezes a gente aceita um outro que está sendo claramente, né, intransigente ou agressivo, ou o que quer que seja, achando que está fazendo um bem. Quando às vezes tudo que essa pessoa está precisando é de alguém que chega e questiona, falou, peraí, será mesmo, né, que você está com essa bola toda, que todas as respostas são as suas, que a gente tem que seguir tudo que você fala? Vamos conversar? Às vezes esse é um ato de mais cuidado do que qualquer outro. Tá bom? Vou ficar por aqui, espero muito ter ajudado. Se sim ou não, é você que vai dizer aí nos comentários se quiser. E a gente se vê nos próximos oráculos. Tchau, tchau!